Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos aí ao último dia da semana de planejamento, certo? Do programa Ensino Integral, que é o que a gente está vendo aí desde o início. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PDCA e checklist, mas antes disso, né, vou relembrar com vocês, eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP. Hoje eu estou vestida aí com uma blusa rosa claro, uma calça jeans clara também, uma sapatilha bege e estou de cabelos soltos e tenho a pele clara. Quem vai apresentar essa formação hoje aqui comigo é a aniversariante do dia, a Isis Ferrari. Ela é também da equipe P e formadora EFAP. Bem-vinda, Isis, e feliz aniversário! Obrigada, Gisele. Estou com um pouquinho de vergonha depois dessa. Mas... Era o intuito. Boa tarde, professores. Boa tarde, gestores. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre PDCA e checklist. Meu nome é Isis. E eu estou vestida de jaqueta jeans, azul escura, camiseta preta, calça jeans, tênis, cabelos soltos e tenho a pele branca. Tá certo, Isis, obrigada. Então, pessoal, como a Isis falou, né, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PDCA. A gente relembrou um pouquinho, né, na sexta-feira a gente falou um pouquinho sobre PDCA, mas hoje a gente vai entender a fundo, né, como é que funciona essa metodologia no PEI. E também a gente vai falar do checklist, ou seja, quais são aí as primeiras coisas que a gente precisa fazer na escola nesse início, né, de ano, nessas primeiras semanas, tá bom? Então, para isso, próximo slide de produção, vou lembrar com vocês tudo que a gente já viu até agora. Então, a gente viu o modelo pedagógico, aqueles 4 princípios, a gente viu o modelo de gestão, né, as 5 premissas do modelo de gestão. A gente falou de um instrumento de gestão específico, que foi a agenda, que é super importante nesse início de ano, né? A gente tratou também dos alinhamentos, que são aquelas reuniões que também sempre é muito importante acontecer, alguma delas, principalmente aí agora nas primeiras semanas, por isso que a gente deu um destaque no alinhamento. E hoje falaremos então do PDCA e checklist. Os objetivos então da formação de hoje são compreender como o método do PDCA auxilia no desenvolvimento das ações do PEI. A gente teve já um exemplo disso, como eu falei para vocês, né, na sexta-feira, então a gente vai entender um pouquinho mais dele. E apoiar as principais ações necessárias para iniciar as atividades no PEI, no Programa Ensino Integral, ou seja, o checklist. A gente vai apontar para vocês aí algumas coisas importantes que é interessante fazer aí nessa semana de planejamento, na primeira, segunda e terceira semana do ano. Tudo bem? Para começar, então, essa formação está dividida então, em 2 partes e a gente vai começar falando do PDCA. Então, o objetivo, qual que é o objetivo do PDCA? Permitir o planejamento, desenvolvimento, monitoramento e avaliação dos resultados das ações e correção dos rumos, garantindo assim o cumprimento do plano de ação. Bom, Isis, explica então um pouquinho pra gente, né, mais diretamente, como é que funciona então esse PDCA no PEI e o que é PDCA, que até agora eu não falei para os professores. PDCA é um método e ele permeia todas as ações pedagógicas do PEI. O que significa isso? Por meio do modelo pedagógico, do modelo de gestão, dos princípios e premissas do PEI, a gente tem um método que auxilia nas ações que a Gisele acabou de citar, de planejar, monitorar, acompanhar, avaliar, corrigir rumos, e a gente chama de PDCA. Queria que vocês colocassem um pouquinho a imagem, a gente trouxe um desenho aqui. O PDCA é sempre um ciclo, e ele está presente nas aulas, ele está presente quando vocês produzem um guia de aprendizagem, o programa de ação, no clube juvenil, líder de turma. Então, o PDCA é um método que vai garantindo com que a gente tenha aí uma eficácia no programa, nas aprendizagens, enfim, em todas as ações pedagógicas. E vem do inglês, né? Isso. Se você quiser falar, Gisele. Então, vamos lá, pessoal. Então, na tela de novo, para a gente acompanhar, né? O P é de plan, o D de do, de fazer, né? Do inglês. O C de check, de checar, e o A de act, de agir. PDCA. Mais fácil quem tem uma pronúncia melhor, né? Para conversar um pouco. Agora a gente vai falar da primeira parte do PDCA, que é o plan, que é o planejar. Trouxe um slide aqui.
com algumas definições desse planejar. E depois eu vou conversar um pouquinho com vocês e trazer um pouco de experiência, um pouco de prática desse planejar. Então, plan, a gente faz o que no planejar? A gente tem que definir quais ações serão desenvolvidas. Então, a gente tem uma série de ações que se faz numa escola. No programa Ensino Integral, essas ações elas são ligadas ao modelo pedagógico, ao modelo de gestão. E o que você faz? Olha essas ações e define como elas vão ser desenvolvidas. A partir daí, dessa definição, você precisa definir quem vai desenvolver, quando essas atividades vão ser realizadas. Isso fica bem mais tranquilo se você colocar um cronograma, definir um cronograma para a realização dessas ações. Então, no planejamento, né, no planejar, a gente vai olhar as ações, quem e quando, a partir de um cronograma. Você pode também colocar alguns indicadores que serão acompanhados ao longo do processo. E também algumas ações complementares que vocês acreditam, né, enquanto equipe, que seja interessante para compor esse planejamento. Aí eu vou conversar um pouquinho com vocês, e se puder voltar para cá, para trazer um pouco de exemplo prático. A gente está numa escola integral, eu sou diretor da escola, e eu sou responsável por reuniões e conversas com um líder de turma. O que eu posso fazer no plan com relação a isso? E aí eu vou aproximar um pouquinho da questão da aprendizagem. Eu posso, junto com o trio gestor, conversar e planejar como esses líderes de turma podem acompanhar a aprendizagem da turma deles, junto com o professor desta turma, junto com a turma, enfim. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou trazer quem. Então, eu como diretor da escola, né, diretora da escola, eu posso trazer, marcar reuniões, fazer um cronograma, né, pedir auxílio para o PCG, para o PCA, faça um cronograma de reuniões, na qual a pauta vai ser o guia de aprendizagem e esse acompanhamento da aprendizagem. Quem que vai ser responsável direto por esse acompanhamento? Como eu estou conversando diretamente com o líder, é o líder e o vice-líder que vão acompanhar essa aprendizagem por meio do guia de aprendizagem. Então, estou tentando trazer um instrumento de gestão, que é o guia de aprendizagem, e o planejar. Então, eu faço todo o planejamento para que aconteça isso. Quais ações complementares a gente pode trazer? Pode trazer uma conversa com o PCA, que é o professor coordenador de área, para auxiliar nesse acompanhamento da aprendizagem. Então, eu faço toda uma estrutura de planejamento antes de começar as ações, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente vai abrir para uma interação e vocês podem aproveitar para tirar um pouco dessas dúvidas, tá certo? Pode passar para o próximo slide. E aí a gente entra no do, que é o fazer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar as ações que foram planejadas. Então, o nosso foco é o guia de aprendizagem, quem que vai ser responsável por acompanhar? O líder de turma. A gente já tem um cronograma dessas reuniões. E agora a gente tem que definir como que a gente vai fazer esse planejamento, né? Como que a gente vai realizar essa ação de acompanhamento dos guias de aprendizagem e, consequentemente, de várias questões da aprendizagem dessa turma. É nesse momento que a gente vai definindo. E como que pode ser feito isso, essa definição e implementação das ações? A gente pode, na reunião, conversar com o líder de como ele faz esse acompanhamento da aprendizagem, a partir das habilidades, do cronograma que está no guia de aprendizagem. Ele pode ter conversas com o professor, dependendo de como tem uma metodologia, se ele percebe que junto com a turma, tem uma conversa com a turma e a turma tem alguma dificuldade. Neste fazer, todas as ações que foram planejadas, elas vão ser executadas, tá certo? Pode passar para o próximo. Nesse momento, a gente tem o check, é isso, né, Gi? Isso. Check, que é o checar. Ou seja, a gente tem que acompanhar os resultados das ações. E quais são os resultados? Verificar se o líder desempenhou o papel de acompanhamento dos guias de aprendizagem, de conversa com a turma voltada para a aprendizagem, para as fragilidades, para como aprimorar. Então, o diretor ele vai precisar checar.
Nas reuniões de alinhamento com um líder, é uma forma bem interessante de checar se essas ações estão sendo feitas. E numa ação complementar, o próprio PCA, na área dele, pode conversar com o professor para acompanhar como que está essa questão das habilidades, se a turma tem alguma dificuldade, como que está a aprendizagem dessa turma. Então, você tem tanto a visão do estudante, quanto a visão do professor e do PCA neste momento. E o diretor, ele pode checar. Uma das formas bem interessantes também um pouco antes do conselho, quando há os preparativos para o conselho de escola ao final de cada bimestre. Então, a gente tem, num planejamento, todas essas ações, planejar todas essas ações, colocar um cronograma, os responsáveis por cada uma delas, depois o desenvolvimento, e aí você começa a checar para ver se está acontecendo essas ações da forma como estava planejada. E uma das formas é nos preparativos para o conselho, tá? Outra forma também é olhar pós-conselho como que foi feito, se teve algum resultado nesse sentido, para depois a gente ir para o último item do PDCA, que é o ACT. Que é Agir. E agir. Com o planejamento feito, as ações desenvolvidas, e você já tem uma prévia a partir do líder de turma, a partir da conversa com o professor, com o PCA, a partir dos preparativos para o conselho, indicadores do próprio conselho, você vai ter que fazer o quê dentro da escola, do programa Ensino Integral? E você, quando eu falo, somos todos nós, porque a gente nunca pode esquecer que o PDCA está em todas as ações e o programa, ele traz, né, a questão da corresponsabilidade. Então, a gente precisa ser corresponsável, o estudante com a aprendizagem, professor também com a aprendizagem, PCA com acompanhamento, com a formação, diretor com esse acompanhamento e orientando as ações do líder, vice-diretor alinhado sempre com o diretor, PCG com o PCA, com o trio gestor, né, com o vice-diretor e o diretor. Então, sempre nessa intenção de corresponsável. A partir daí, se você tem alguns indicadores, e por que eu trago o conselho? Porque o conselho traz indicadores, inclusive numéricos, para a gente olhar e conseguir ajustar. O que pode o líder de turma e a turma pode trazer? Alguns pontos para aprimorar a aprendizagem deles. Alguns pontos de comportamento da turma, algumas dificuldades que eles sentem e que eles conseguem auxiliar com ideias como monitor da sala, algum estudante que acha que tem um pouco mais de facilidade em algum objeto de conhecimento, em algum componente curricular, e ele pode auxiliar a aprendizagem de outros estudantes. Enfim, pode trazer uma série de combinados para corrigir a partir da análise desses indicadores, tá? Então, esse ciclo de PDCA, ele vai ser completado, mas ele terá início no próximo bimestre. Por quê? Próximo bimestre você tem novas aprendizagens, você tem novas formas de aprimorar essas aprendizagens, novas dificuldades que a turma pode sentir. E aí, novamente, entra a ação do líder, entra a ação do diretor, do professor, do PCA, para conseguir garantir essa aprendizagem, utilizando o guia de aprendizagem e essas ações bem protagonistas do líder de turma com relação à aprendizagem da turma. Tá certo? Gisele, tem mais alguma coisa? Quer completar alguma coisa? Não, tá certo. Não, perfeito, Isis. Eu acho que ficou bem claro, né? Então, na sexta eu trouxe um exemplo lá com os alinhamentos de PDCA e hoje a Isis trouxe um exemplo para a gente explicar melhor aí o PDCA bem mais detalhado e tudo mais, com o líder de turma e com o instrumento de gestão, né? Que ela acabou comentando em cima, que foi o guia de aprendizagem, né? Só uma coisa, Isis, em relação aos anos iniciais também existe PDCA, né? A mesma coisa. Sim. Todo o programa integral, ele tem princípio, premissas, ele tem um modelo pedagógico de gestão, tem os métodos, inclusive o PDCA, e ele está presente em todas as etapas de ensino. Claro que nos anos iniciais a gente tem que respeitar a idade e série das crianças, né? Eles começam com 6 anos, né? 6, 7 anos de idade,
e normalmente precisa de uma orientação, de um acompanhamento um pouco mais próximo do professor de referência, do diretor. Então a gente sempre vai respeitando a faixa etária, a idade, o ano série dessa criança, desse jovem, desse adolescente, tá? Mas o programa Ensino Integral, eles têm os mesmos princípios, as mesmas premissas, o mesmo modelo pedagógico de gestão para os anos finais do ensino médio e para os anos iniciais também. Claro que os anos iniciais têm uma adequação, inclusive o Inova dos anos iniciais tem uma diferença, enfim, a gente tem adequação para a faixa etária e para a idade das crianças, tá? Tá ótimo. É só um parênteses aqui, nada a ver com o que a gente está falando, mas eu acho que está com instabilidade, sim, no sistema da Centro de Mídias Web, né? Que tem muita gente que está reclamando que não está conseguindo acessar. A gente também não, a gente está usando celular, então só para avisar vocês, tá bom, professores? Então, tudo bem. Agora, então, continuando, falando ainda de PDCA, a gente vai fazer uma interação com vocês. Essa interação vai ser um pouquinho longa, justamente porque, como ela é uma prática super importante no PEI, a gente gostaria de ouvir de vocês também outros exemplos, né, do que a gente pode estar trabalhando para a gente ouvir os exemplos de vocês e conseguir corrigir caso seja necessário e tudo mais, tá bom? Então, próximo slide de produção, vou ler. Então, aqui a interação, e a gente gostaria muito que vocês, eu sei que muitos estão assistindo no telão e tal, então discutissem, né? A gente vai dar tempo para isso, para jogar aqui no chat pra gente, tá bom? Ó, apresente um exemplo de agir, né? Do PDCA, do ACT, para a situação em que os líderes de turma acompanham os guias de aprendizagem. Lembrando que a gente consegue fazer essa mesma interação também para os professores que estão nos anos iniciais, porque também tem, né, líderes de turma tal, como a Isis acabou de falar para a gente, obviamente respeitando aí a faixa etária de cada estudante, tá bom? A gente vai dar para essa interação 8 minutinhos. Aí vocês têm tempo aí, uns 4 minutinhos para conversar e tal, e jogar no chat aí pra gente algum exemplo desse que a gente está pedindo. Então, produção, 8 minutos, por favor.
Voltamos, professores. Muito obrigada pelas contribuições. Eu acho que foi bastante interessante e enriquecedora tudo que vocês colocaram aqui pra gente. Eu vou ler algumas, a Isis vai comentar algumas que eu for falar, mas antes de eu falar, eu gostaria de falar que quando a Isis estava explicando o método PDCA, teve um professor que eu não vou achar aqui, mas que comentou que o PDCA, então, é muito parecido com o MMR. É isso, Isis? Sim, o MMR ele utiliza também de método PDCA. O PDCA ele é um método que foi utilizado no PEI e traz o MMR, tem algumas tem semelhanças. O grande diferencial do PEI é que a gente usa atrelado ao princípios, premissas, a questão tem os guias de aprendizagem, programa de ação, plano de ação. Então você tem princípios e premissas como protagonismo juvenil, que ao mesmo tempo é os dois. Então você tem um olhar bem voltado para os fundamentos, né, do programa Ensino Integral. Tá certo. Então, resolvida aí a sua dúvida, professor, seu comentário, na verdade. E agora vamos para a questão, né? Então eu vou ler de novo. Apresente um exemplo de agir para a situação em que os líderes de turma acompanham os guias de aprendizagem. Vocês deram várias sugestões legais. Por exemplo, a professora Iago colocou orientar o líder de turma a motivar os outros estudantes. É uma forma. Para você ter uma aprendizagem bacana entre os estudantes, a motivação ele é um elemento bem interessante, né? E estudante motiva estudante, é uma forma bem bacana mesmo do líder atuar. Teve vários que comentaram isso, ou conversa com os alunos diretamente, né, sobre o guia de aprendizagem. Teve aqui um professor, a professora Juliana, acompanhando as atividades, né, as atividades que são desenvolvidas no guia. As atividades, habilidades, eu li algumas coisas que os professores trazem das questões... Opa, desculpa, até gaguejei agora. Mas eu li algumas coisas no chat que os professores trazem a questão do acompanhamento das habilidades. Então, alguns professores pontuam isso. É uma forma interessante, sim, dos líderes acompanharem a aprendizagem. O professor ele pode, inclusive, usar algum recurso. Tem escolas que têm TV... projetor, tem escolas que tem o guia impresso mesmo, o professor pode dialogar e falar, olha, situação de aprendizagem tal, habilidade tal, para auxiliar esse processo de acompanhamento. É uma das formas bacana de atuar também o líder de turma nessas questões das habilidades. Certo. O professor Meria, eu acho, colocou, eles podem ir grifando no guia de aprendizagem o que já foi trabalhado, né, ticando. Teve um professor que eu não vou achar aqui que colocou que é interessante fixar na parede o guia, cada líder na turma. Hoje tem várias formas, né? As escolas, elas têm diferentes realidades. Há escolas que têm salas ambiente, então consegue colocar todos os guias ali fixado. Escolas que não têm sala ambiente e que os líderes têm uma pasta com esses guias de aprendizagem. Escolas que disponibilizam digitalmente, principalmente depois da pandemia, que a gente acabou diversificando bastante, né, os recursos tecnológicos. Então tem como disponibilizar digitalmente. Vocês vão, mais para frente, vão ter formações um pouco mais detalhadas, principalmente as escolas que entraram agora no programa, sobre o guia de aprendizagem. Mas o guia, ele é para a comunidade escolar, então ele tem que ter uma linguagem acessível, tanto que o líder de turma acompanha esse guia. Então ele tem que ser disponibilizado para os pais que quiserem consultar, para os líderes de turma, para a turma, enfim... formas de disponibilizar para todos terem acesso aos objetos de conhecimento, habilidades, formas de avaliar, atividades complementares, enfim, que tem na estrutura de um guia. Teve o professor Antônio que comentou adaptar o cronograma quando as dificuldades se revelarem maiores do que o previsto. Ótimo. E muitos colocaram desse fixar mesmo para ir acompanhando, né? Mas é interessante você comentar isso, que a linguagem tem que ser clara, né? Para que todos consigam acompanhar. Ela é uma linguagem que ela não é uma linguagem para só docente ou gestor, que está acostumado com a linguagem pedagógica. Ela é uma linguagem para um estudante conseguir interpretar, e aí as diversas faixas etárias, então, tem que verificar a linguagem adequar. É uma linguagem para um pai conseguir interpretar de forma tranquila. Tá certo. Tem mais um aqui que eu queria achar que foi bem interessante, mas eu não sei. A questão da recuperação também, né, Gi?
Tem na recuperação também, mas não... Utilizaram alguns exemplos, acho que uns 2 professores trouxeram de trazer o guia também do ACT, olhar a aprendizagem por forma de agrupamentos produtivos, trouxeram algumas metodologias que são colocadas em sala de aula, né? Certo. E para fechar, Isis, tem aqui a sua xará. Isis também comenta assim: os líderes de turma se mobilizam de forma a manter seus colegas atentos sobre as informações dos guias, exercendo a corresponsabilidade, né, que é uma das premissas aí de gestão. Revisam as atividades realizadas, fazem a autoavaliação, exercendo o protagonismo. Então, ela conseguiu juntar aí tudo que a gente teve aí nas formações anteriores do planejamento, né, com esse exemplo aí do PDCA. Tem uma experiência bacana aí. Legal. Exatamente. Muito bem, professores. Então, vamos continuar aqui, né? A gente, então, fecha agora essa parte aí do PDCA e a gente vai falar um pouquinho do checklist, né? Mais aí a mão na massa, né? O que a gente precisa aí nesse início de ano, né? O que as escolas é interessante elas fazerem. Então, a gente vai dar aqui algumas sugestões, né? De atividades que é importante fazer agora no início para vocês conseguirem se organizar melhor, tá bom? Então, no próximo slide, por favor, produção. Só um minutinho aqui que surgiu algumas dúvidas. Volta então, pessoal, aqui. Um pouquinho. Tem algumas dúvidas sobre o que é líder de turma. Dentro do programa Ensino Integral, você tem o que a gente chama de líder de turma. Na escola parcial, utiliza o representante de sala. No programa Ensino Integral, ele é chamado de líder de turma e ele tem alguns papéis bem importantes. Um deles é ligado à questão da aprendizagem. Por isso que a gente fala do guia de aprendizagem, trazer um pouco mais próximo. Então, a gente usa líder de turma, porque eles têm a questão do papel dele com a aprendizagem, tem o protagonismo, tem reuniões direto com o diretor da escola, com o trio gestor, tem um papel bem significativo no conselho de classe, né, no conselho de classe da escola, e outros detalhes do papel do líder que dá para ser consultado. Depois a gente vai mostrar alguns cadernos para vocês se apropriarem desses conceitos, mostrar o site, tem as formações, né, não só no planejamento, mas as formações aí nesse primeiro momento de integral, ela vai vir com uma certa frequência sobre os papéis de líder, de PCA, de professor, da parte diversificada, itinerários, enfim. Tem uma série de recursos que a gente vai disponibilizando aí para vocês se apropriarem desses elementos do P e juntar com a aprendizagem, com as ações da escola, tá certo? Isso, e para fechar essa parte, a professora Márcia, ela pergunta, né? Guia de aprendizagem são recursos e líderes são pessoas, não é? Isso, guias é o estudante. Instrumento de gestão, guia de aprendizagem e líderes de turma são os estudantes Exatamente. Líderes, certo? Estudante é líder de turma e ele é um aliado bem importante para a gente como professor, né? Enquanto professor, para a gente de gestor, principalmente para a aprendizagem. A maturidade da escola tem algumas ideias de líder de turma bem bacanas que potencializam mesmo a aprendizagem dentro da turma deles. Tá ótimo, Isis. Então, pessoal, vamos então agora voltar a falar então do checklist, né? Na verdade, começar a falar do checklist. Eu vou deixar na tela, eu vou explicando um por um desses itens e aí vale a pena quem quiser também anotar alguma informação, né? Esse é o momento, se vocês quiserem pegar um caderninho ou alguma coisa que eu acho que vale a pena, tá bom? Então, o início, né, interessante aí, primeiro de tudo, formar a equipe escolar, né? Então, verificar aí se todos os profissionais foram alocados de acordo com o módulo da unidade escolar e tudo mais. Isso, provavelmente, aí o trio gestor já fez, já tá tudo certinho. Depois, que é todo mundo alocado, está tudo certo, alinhamento da equipe gestora, então é do trio gestor, para organizar, né, a semana de planejamento, para receber os professores e tudo mais. Então tem esse primeiro alinhamento, por isso que a gente falou bastante de alinhamento na sexta-feira. Depois, a gente tem também um alinhamento com o vice-diretor, do gestor, né, do diretor com o vice-diretor, principalmente para pensar aí nos recursos, né, e insumos pedagógicos e administrativos, pensando já no retorno à volta às aulas, né, que aí os estudantes daqui a pouco já vão estar nas aulas,
amanhã. Então, é importante aí que tudo esteja organizado. Então, existe esse alinhamento aí entre diretor e vice-diretor para resolver essas questões. A gente também tem nessa primeira semana do planejamento a escolha dos PCAs, professores coordenadores de área, no caso dos anos finais e do ensino médio, e PCAs também é o que a gente chama de professor coordenador alfabetizador, no caso dos anos iniciais. É a mesma sigla, mas tem significados diferentes. Então, é também nessa semana do planejamento, né, que é feita aí a escolha pelos próprios professores, né, dos PCAs, e não é indicado pelo gestor nem nada, mas existe uma eleição, enfim, né, uma conversa, um alinhamento aí com os professores. Caráter de perfil, enfim. Isso, para conseguir aí escolher quem que vai ficar responsável por cada área. Depois, é interessante também nessa primeira semana proporcionar espaços para demais alinhamentos, caso seja necessário, né? Os horizontais quanto os verticais, né? Por isso que a gente comentou aí. Definir quem irá fazer a grade horária, né? Alguém da equipe gestão, pode ser até inclusive PCAs e tal, mas é interessante que alguém fique responsável, né, por criar essa grade horária, e também é feito aí, pensado nessa semana, porque teve aí a organização da equipe escolar, né? Então já dá para fazer a grade. A alocação já foi feita, né? Tá aí só para constar, mas isso é uma das primeiras coisas. Elaboração da agenda da escola, que a gente comentou na sexta-feira, né? Então, lembra que isso fica a cargo, né? Quem lidera essa frente aí é o diretor da escola, mas é muito importante que essa agenda da escola já tenha sido elaborada, né? Esteja sendo elaborada aí na semana do planejamento, para colocar datas importantes, como, por exemplo, uma data que é bem importante agora no início, além, né, do início das aulas e tal, mas a data, por exemplo, da avaliação diagnóstica de entrada, né? A gente já tem aqui, quem quiser anotar, vai ser de 7 a 11 de fevereiro, né? Mas então são datas assim que é interessante já colocar na agenda, tá? Então a agenda é super importante nesse primeiro momento. Elaborar o plano de ação que vai dar, vai conduzir todo o ano letivo, né? Então também é liderada essa tarefa aí para o diretor, né, pensar aí no plano de ação, em conjunto, claro, com a equipe escolar, né, na semana do planejamento, e orientar aí os jovens acolhedores, né, para pensar nas atividades do acolhimento, né, que vai ocorrer, certo? Então, essas são algumas das atividades interessantes para pensar aí na primeira semana do planejamento. Na semana do planejamento, que é essa semana aí que a gente está fechando agora, né, segunda-feira, mas começou aí semana passada, certo? Não pode esquecer que a gente tem espaços de formação, que é o ATPCG, o ATPCA, então que pode retornar alguns pontos. Eu estou vendo muitas dúvidas aqui de professores, aí a gente vai conversar um pouquinho no final da live, mas tem espaços de formação dentro da escola que são importantes para tirar essas dúvidas, para se apropriarem do modelo. Eu sei que são muitas informações, muitos nomes diferentes, enfim. E aí a gente vai utilizar para desdobrar. Então você tem uma série de... no período da manhã foi dado algumas orientações sobre recuperação. Agora à tarde a gente está conversando com vocês. Então desde a semana passada, né? 4 dias de live, não foi, Gi? Isso. 4 dias de live para vocês começarem a se inteirar. O pessoal que já está, tem algumas escolas desde 2012, outras 2013, 14, enfim. Eles já conseguem ser um ponto de referência, tem as diretorias de ensino que já planejaram formações, estão acompanhando as escolas, e tem os ATPCs para a gente conseguir... olhar um pouquinho mais com cuidado, com mais tempo dentro da escola, conversando com os pares, com os nossos coordenadores, com o trio gestor, algumas dificuldades que a gente tem enquanto professor para se apropriar desse modelo, principalmente quem está chegando agora em 2022, quem passou pela pandemia também, enfim. Fique tranquilos que a gente vai conversando um pouco mais e vai acompanhar vocês ao longo deste ano todo, principalmente de diretorias de ensino, já tem previsões de formação, tranquilo. Sim, é só assim, uma visão geral aí das atividades, né, para pensar aí essa semana. Então a gente viu no slide anterior, que eu estava falando para vocês, da semana de planejamento, tá? Que
Termina hoje. Agora a gente vai ver quais são as atividades para a gente pensar na primeira semana aí de aula, né? Que vai começar agora aí a partir dessa terça-feira, né? De amanhã. Então vamos lá, na tela para vocês a gente tem organizar o acolhimento, né? Do primeiro dia de aula, que aí são os jovens acolhedores que ajudam nessa tarefa, como eu comentei para vocês. Vice-diretor é um papel super importante nesse momento, né, de acolhimento. Sim, o vice-diretor é um dos responsáveis, né, por essa parte aí, por essa tarefa. Aí, agora eu vou falar 3 coisas que são os próximos itens, que eles se referem somente aí aos anos finais e ao ensino médio. Essa parte a gente não tem nos anos iniciais, tá? Os anos iniciais, eles têm que fazer o acolhimento também e tudo mais, mas não tem, por exemplo, que sistematizar os produtos do acolhimento. O que vem a ser esses produtos do acolhimento? São as atividades relacionadas aí ao projeto de vida, né? O Varal dos Sonhos, por exemplo, que a gente vai conseguir descobrir quais são os projetos de vida dos nossos estudantes, os sonhos dos nossos estudantes, que por sua vez vai orientar mais para frente a gente pensar nas eletivas, certo? Que a gente vai oferecer naquela escola, naquela unidade escolar. Como não tem eletivas nos anos iniciais e a gente tem nos anos iniciais projeto de convivência ao invés de projeto de vida, então essas 3 etapas que eu vou falar agora anos iniciais desconsiderem, mas vamos lá. Sistematizar os produtos do acolhimento, como eu falei para vocês, é importante fazer depois do acolhimento. Socializar esses produtos do acolhimento em ATPCG, né, um dos primeiros alinhamentos aí, a reunião de ATPCG, é muito importante que todos os professores da escola tenham uma noção. Essa sistematização do acolhimento normalmente é feito pelos professores de projeto de vida, junto com o diretor, tem um documento que orienta algumas ações nesse sentido. Depois a gente mostra também o material que olha essa questão do projeto de vida, enfim, para vocês terem entendimento. Mais embasamento. Isso, sem problema. A gente vai mostrar o site daqui a pouco, onde a gente encontra vários materiais, tá, pessoal? Só terminando, então, aí essa parte do slide. Então, a gente sistematizou, como vocês viram, e aí a gente vai elaborar as eletivas, com base aí nesses produtos da semana aí do acolhimento. Se puder deixar na tela a produção, por favor, para os professores irem acompanhando. Então, a gente vai elaborar as eletivas, né? Tem um documento orientador que foi passado para vocês no final do ano passado. Está com a equipe gestora. Está com a equipe gestora provavelmente, e aí ele tem, por exemplo, uma data que eu vou reforçar daqui a pouco com vocês, mas o feirão das eletivas, né, a sugestão aí é que seja feito entre 14 de fevereiro a 25 de fevereiro, tá? Mas essa data eu vou reforçar daqui a pouco, tá no documento orientador. Pensando então na elaboração das eletivas nessa primeira semana, após o acolhimento, claro, né? Também é uma semana de se pensar na eleição dos líderes de turma, certo? Quais são os critérios? Aí vem o alinhamento de novo, né? Para organizar quem vai ficar responsável, quando vai acontecer, quais os critérios e tudo mais. Eleição dos líderes de turma. Alinhamento com os líderes escolhidos. Lembrando, né, reforçando o que a Isis falou, no caso dos anos iniciais temos líderes de turma, mas é importante então pensar aí em respeitar a faixa etária, né, que eles são menores, então eles vão precisar de um acompanhamento maior nesse processo, mas existe também. Tem, na parte diversificada, tem as aulas de assembleia que auxiliam nessa questão do protagonismo infantil, enfim. Certo. Tem um apoio nesse sentido, inclusive com um componente curricular. E a gente também tem 2 documentos, né, Isis, lá no site que também mostram um pouquinho dos anos iniciais, um destaque. Né? Além do alinhamento, então, com os líderes escolhidos, a gente tem a definição dos alinhamentos futuros, né, que vão ser realizados entre o diretor e os líderes de turma, certo? Que os líderes de turma são responsabilidade do diretor, então ele já vai conseguir aí criar aí as próximas reuniões e pautas e assuntos a serem tratados com cada líder. Nessa primeira semana, também é interessante já pensar no cronograma de entrega, né, das agendas dos professores. Lembra que a gente discutiu as agendas, né? Tem a agenda da escola, que já foi pensada aí com as datas principais, mas os professores já podem começar a pensar nas suas próprias agendas, né? Nos anos iniciais, é só importante destacar que a agenda do professor não é aquela rotina, né, o semanário que alguns comentam, que tem todo aquele detalhe que vai ser dado em cada dia e como, por quê e tal. Não, a agenda é uma coisa mais simples, né, Isis? Sim, agenda
que momento que você está em aula, que momento que você faz o seu alinhamento, se você for professor da parte diversificada, tem um alinhamento com o PCG, então em que momento que está esse alinhamento, quando que você ministra as aulas de eletiva. Quando vai ser a hora de estudo. Isso, exatamente. É uma coisa mais simples, mais geral. Não precisa colocar detalhe do que você está dando na aula. Tá, beleza. Ok. Dá para deixar claro para os professores, né? A agenda ela é bem pontual, é uma forma de organizar e do trio gestor, do PCA, saber se precisar de algum alinhamento, de conversar. Tem lá, né? Tudo, qual o momento que você está onde. Então, se eu estou na terceira série do ensino médio, ministrando aula de história, se eu estou alinhando com o meu par de eletiva, se eu estou conversando sobre tutoria com o vice-diretor, se eu estou conversando com o PCG sobre práticas experimentais, enfim. Tá, não, perfeito. E continuando, o último item que a gente sugere aí fazer nessa primeira semana, né, é a aplicação, né, da avaliação diagnóstica de entrada. Como eu falei para vocês, a sugestão é que seja aí entre o dia 7 de fevereiro a 11 de fevereiro, né, então também é algo a ser realizado aí nessa primeira semana. E agora a gente vai falar de algumas ações que é interessante realizar entre a segunda e a terceira semana, tá? Então, no próximo slide, por favor, produção. Aí, então nós temos... É interessante a gente pensar na segunda e terceira semana na escolha dos tutores pelos estudantes, né? Essa tarefa, essa é destinada aí ao vice-diretor, né, com a ajuda dos líderes de turma, mas é interessante pensar, né, em como vai ser feita essa escolha, quais são os critérios, então ter alinhamentos relacionados a isso com os líderes de turma e tudo mais. A validação da proposta das eletivas pelos professores, lembrando que aí só no caso dos anos finais de ensino médio, né, porque anos iniciais não tem eletivas. Organização do feirão das eletivas, já falei para vocês, mas reforço aqui. Sugestão, entre 14 de fevereiro a 25 de fevereiro, é interessante que seja realizado esse feirão. Os clubes juvenis, né, que é interessante também que aconteça nessas semanas o projeto dos clubes juvenis, né? Os líderes de turma, eles ajudam bastante nesse sentido de orientar os estudantes a criar as propostas dos clubes, a criar, elaborar esses projetos. E já reforço também, clubes juvenis apenas para anos finais e ensino médio. Não tem clubes juvenis nos anos iniciais. Foi uma pergunta, inclusive, de sexta-feira que eu só vi depois que acabou. Então, gostaria de reforçar aqui, tá bom? E, por fim, né, quando está tudo pronto, já foi feito tudo isso, agendas e tudo mais, alinhamentos, eletivas e tudo mais, a reunião de pais e responsáveis. Essa reunião é interessante que já esteja também lá na agenda, né, da escola, marcada para todo mundo saber o dia, a hora e tudo mais, mas ela é muito importante para apresentar para os pais, principalmente nessas PEIs novas, né, como que funciona, né, o programa Ensino Integral, quais vão ser as novas aulas, os novos componentes, né, que os filhos vão acabar tendo e tudo mais, e também para apresentar para os pais e para a comunidade como um todo o plano de ação da escola, né, saber aí qual é o objetivo da escola, o que a escola pretende aí desenvolver e tal, e chegar com um produto final aí no final do ano, né, do ano letivo, então quais são as propostas e tudo mais. Então, essa é a ideia aí da reunião de pais, tá bom? Isis, quer complementar alguma coisa com essa parte? Tem algumas dúvidas, mas eu acho que é interessante vocês olharem um pouco o site, e aí eu vou falando algumas coisas que eu li para ver se auxilia um pouco os professores. Tem como projetar minha tela no... Agora, pessoal, antes da Isis falar, só gostaria de pedir também para a produção já deixar no chat o link do site do Programa Ensino Integral, está no slide 19, produção. Se puder jogar no chat, por favor. Enquanto joga no chat, a gente tem um slide aqui também com QR Code, né, que a gente está colocando em todas as formações. E aí, clicando nesse site, aí a gente aparece essa tela aí, né, Isis? Exatamente. Aqui é o site do programa. E aqui a gente está disponibilizando tudo a respeito do programa. Então, a gente tem aqui uma breve introdução do que, desde quando ele foi criado,
alguns diferenciais, enfim. O que é interessante? Aqui vocês têm vídeos, cursos, então curso da educação integral, ensino integral, clube juvenil, modelo de gestão, professor coordenador da área, tutoria para anos finais ensino médio, práticas experimentais, orientação de estudos, aqui com carga horária, os cursos estão abertos para inscrição. E aqui você tem os cadernos de referência, que é o material. Então, protagonismo juvenil para anos finais, né, de 6º ano ao 9º ano, a gente tem protagonismo juvenil, que é um componente curricular da parte diversificada. Os clubes juvenis têm tanto para o gestor quanto para os estudantes o caderno para orientar. Temos o caderno de tutoria, o modelo pedagógico de gestão, que muitas das coisas que a gente trouxe aqui nas lives, citando rapidamente, tem nesses cadernos. A gente trabalhou principalmente o caderno do gestor e o PPP, né? O caderno amarelinho e o verde. Procedimento passo a passo. Então, quer saber como que se constrói um guia de aprendizagem, como auxilia os estudantes na construção dos clubes juvenis, reunião de líderes de turma, tem nesses procedimentos passo a passo. Procedimento passo a passo, caderno do gestor. É claro, a gente coloca caderno do gestor porque o modelo pedagógico de gestão, o trio gestor, ele conduz muito das ações, mas o procedimento passo a passo e o caderno de gestor pode muito bem ser lido por professores para poder entender a função, o papel de cada um, como acontece na escola. Enfim, muito das dúvidas de vocês sobre guias de aprendizagem tem no procedimento passo a passo, tem no modelo pedagógico de gestão, que é o caderno do gestor, que chama Modelo Pedagógico de Gestão, tem uma introdução, uma parte explicando os guias de aprendizagem, qual a função dele, o objetivo, a linguagem. Tem também os cadernos de orientação de estudos para professores que não estão habituados a ministrar aulas de orientação de estudos. Esses cadernos vão auxiliar, que esse componente é importante porque os estudantes eles começam a aprender a se organizar, a importância dos estudos neste caderno, de práticas experimentais de ciências da natureza, principalmente do 6º ao 1º ano do ensino médio. Então tem aqui os cadernos tanto para ciências da natureza quanto para matemática. E anos iniciais, gente, também tem os cadernos da parte diversificada inteira de anos iniciais. Eles são cadernos que estão na versão preliminar, já estão disponibilizados na rede desde da produção, né, de 2021, a gente já começou a disponibilizar os cadernos. Tem muitos feedbacks da rede que vai ser aprimorado esses cadernos pela equipe Coped. E vocês conseguem ter todo o conhecimento teórico, as referências, cursos, se vocês precisarem se aprimorar, dentro deste site. Além, claro, fiquem tranquilos, diretoria de ensino tem todo o aparato formativo para apoiar as escolas de vocês e os gestores de vocês, coordenadores, estão também com este aparato formativo para apoiar os professores que nunca ministraram aula dentro de um programa ensino integral. Então, a gente está, enquanto secretaria, com apoio para vocês, as diretorias de ensino com apoio, eles vão ter formação agora, com a gente este mês de fevereiro para poder apoiar essas escolas e os gestores, diretores também, PCA, PCG, vão apoiar vocês nessas formações, tá? Então os professores podem ficar tranquilos nesse sentido. Nunca esqueçam que além das formações individuais que vocês vão atrás dos cursos da EFAP, enfim, para fazer as leituras individuais do modelo, dos cadernos, tanto do currículo quanto do programa Ensino Integral, da parte diversificada, vocês têm também os espaços de ATPCA e ATPCG para poder conversar, para poder aprimorar a formação de vocês, tá certo? Agora, nesse planejamento, precisa só corrigir. Amanhã ainda tem mais um dia de planejamento, que é todinho dedicado à escola, que vocês vão olhar os desdobramentos, vão ver como que vocês olham essa questão, e as aulas começam dia 2. Tá, né, certo. Só uma coisa, tem os materiais, os modelinhos, não tem? Tem também, esqueci dos modelos. Isso é interessante, que os professores sempre pedem.
Aqui no final, pode transmitir novamente. Ó, o guia de aprendizagem aqui. Vocês têm um modelinho certinho, objetivos, objeto de conhecimento, as situações e habilidades, competências socioemocionais. Tá? Vocês têm aqui também o plano do tutorado para auxiliar. Na hora da tutoria. Isso, principalmente com o modelo de 7 horas, que tem o planejamento de tutoria, que é diferente do modelo de 9 horas nesse sentido. Tem o programa de ação, né, que a gente comentou bastante. Sim, programa de ação tem também. Modelo. Aqui também tem um modelo. Tá? Vocês têm aqui o plano de ação, um modelinho também básico. Esse modelo precisa ser adaptado pela escola, trazer os elementos da escola, do contexto de cada escola, mas vocês têm todos esses modelos no site do PEI, tá? Que vocês podem baixar, se apropriar, contextualizar de acordo com cada realidade, então tem essa autonomia, não é um modelo fechado e precisa ser dessa forma. A gente traz esses modelos, alguns elementos para auxiliar os professores, os gestores, a equipe da diretoria, nessa implementação do PEI, né, principalmente as escolas agora de 2022. Enfim, e nesse momento de planejamento foi mesmo trazer alguns pontos para vocês terem um contato um pouco mais próximo dessas questões. E só uma coisa, pessoal, em relação, eu sei que tem gente que não está conseguindo acessar, então, produção, se puder deixar agora no slide 19, só para deixar o QR Code também na tela, para os professores, se quiser apontar, quem não está conseguindo entrar no chat e tal, enquanto a gente está mostrando os materiais, mas é interessante, né, vocês estarem também usando o site e tudo mais. Exatamente, a equipe de produção já está disponibilizando no chat, mas quem quiser já pode anotar. E não esqueçam que todo esse planejamento do PEI, do dia 26 começou, né, Gi? Isso. 26, 27, 28, 31. Eles vão estar disponíveis no repositório, então é só entrar no Centro de Mídias, no repositório do Centro de Mídias, pega o planejamento, esses links vão estar disponíveis, já foi colocado no chat e vocês podem pegar esses materiais com a coordenação, a diretoria de ensino também está apoiando, né, as escolas nesse sentido, tá? Quer deixar mais um pouquinho para eles terem o link ou acha que já basta? Não, eu acho que pode deixar na tela e aí se vocês puderem, como a gente está aí sem a parte da avaliação, se puderem escrever agora no chat também, se vocês gostaram, dá um feedback aqui pra gente, né, pra gente já ir encerrando. E eu aproveito para tirar uma dúvida de uma professora, que agora eu não vou achar o nome dela, mas perguntou se era verdade que a gente recomendou o Google Agenda para trabalhar com a agenda. Sim, claro. Sim, tem o Google, tem outras plataformas, né? Que tem a Microsoft, que dá para trabalhar também, que a gente tem acesso direto, né? Tanto o Google quanto a Microsoft, a gente tem e-mails institucionais. Sim. Que a gente acessa. Sim, então é possível sim trabalhar. Quem quiser também fazer de modo analógico, né? Claro, também pode. Usando planilhas eletrônicas. Excel, enfim, o que vocês acharem o que for mais fácil para cada escola, né? Então isso é livre, não é obrigatório, tenho que usar determinada ferramenta. Não, então a gente deu várias possibilidades. E a gente está trazendo a tecnologia para facilitar um pouco, né, nesse sentido. Sim, para ajudar na gestão. Isso. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessas formações, dessas 4 formações. Como a Is falou, vai ter uma amanhã direto só com vocês, né? Não aqui via Centro de Mídias. Na verdade, foi isso que eu quis dizer, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agora a gente vai dar as formações diretamente aí para as diretorias de ensino, tá bom? Isis, muito obrigada. Obrigada, Gi. E obrigada, professores. Então, tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.